conjunção é o processo alquímico que trata da combinação dos três elementos primordiais purificados, após a passagem pelos três processos iniciais. Como vimos, o processo de separação, imediatamente anterior, trata da filtração do nosso conteúdo até a manifestação daquilo que se resta no cadinho, isto é, nossa verdadeira essência, nosso real valor. Esta união destes princípios é a base da construção do verdadeiro eu. Esta é a criação do homem por si mesmo. É a analogia direta daquela magia misteriosa que envolvia a criação do homúnculo. Após a matéria-prima ter passado pelo fogo da calcinação, pela água da dissolução e pelo ar da separação, é a vez da Terra de fazer sua aparição, causando a personificação e encarnação dos princípios espirituais em nossa vida diária. Este é o momento onde começamos a nos sentir unidos em corpo e alma com o universo. É o fim das dualidades e das dicotomias. Os elementos separados, isto é, a ideia da aparente divisão e polaridade de todas as coisas, acha um ponto em comum, através da lei universal da correspondência e das analogias, encontrando pela primeira vez um ponto de equilíbrio. É a verdadeira fixação do elemento volátil. Portanto, a harmonia entre os opostos é alcançada através da união do princípio intelectual com o princípio emocional. Alma e corpo, homem e mulher, bom e mal, direita ou esquerda, Deus ou homem. Todos os conflitos cessam quando somos capazes de ter um pé em cada lado do tabuleiro, mas a cabeça fora do jogo. Reflitamos sobre isso. Esta união de opostos já foi extensivamente ilustrada na literatura esotérica. Basta dizermos que ele é o casamento alquímico do Sol e da Lua, representado no tarô do arcano Os Amantes. É a representação dos sábios para este princípio que descrevemos aqui agora. É preciso comentar um aspecto curioso deste processo: o nascimento do homúnculo, ou do filho mágico, ou da criança dos filósofos. O casamento alquímico entre o Sol e a Lua ocasiona na concepção um mercúrio filosofal. Muitas vezes, em literatura mágica, este processo é descrito como o descobrimento de um santíssimo interior. Este é o ritual que é descrito para a produção da pedra filosofal menor. Em grande parte dos relatos místicos, os aspirantes relatam a presença de um aroma maravilhoso, um perfume inexplicável, inundando o ambiente no momento que antecede o milagre. Após este sagrado matrimônio, o indivíduo encarna os três princípios alquímicos purificados, tornando-se imune ao fogo do desejo e do mundo. Vemos que a pessoa não mais se apoia em verdades absolutas. Vemos que ela se torna capaz de enxergar através da luz e da escuridão, da sabedoria e da ignorância. Ela perde a necessidade de querer convencer os outros do seu ponto de vista. A união do intelecto e do emocional coloca seus pés no chão e não lhe permite mais deslizar nas armadilhas da vida. Começamos a ver as forças das trevas que existem no mundo querendo controlar a vida dos homens. É assim que o homem começa a enxergar os principados e potestades deste mundo. O rebis alquímico simboliza este hermafrodita, unido pelos dois sexos, formando um terceiro que possui características de ambos, mas não é nenhum dos dois. O discernimento daquilo que é preciso ser feito já deve ter sido alcançado nesta fase, mas é aqui aonde o homem ou a mulher, pela primeira vez, experiencia a força necessária para iniciar esta batalha. Até aqui, o aspirante podia até saber o que era preciso fazer para causar a transformação, mas ele não possuía a força ou os meios para tal. Agora, a situação muda, pois ele, renascido, fortalecido deste casamento alquímico, começa-se a perceber os papéis e arquétipos que as pessoas inconscientemente interpretam em sua vida mundana. Começa-se a perceber o comportamento oculto que existe por trás do mundo das aparências. Isto é o significado verdadeiro de enxergar na luz. E o aspirante então percebe pela primeira vez na vida que a maestria é alcançável. Portanto, esta é chamada de a obra menor. Passo fundamental cujo objetivo é o fortalecimento do aspirante de modo que ele possa, em algum momento, concluir a obra maior, a magnum opus. Da natureza humana, a divisão da sua própria unidade em função ao apego às polaridades. O que eu quero dizer com isto? Que é natural que uma pessoa escolha A em função de B, e afirmar a presença de A
é naturalmente negar a presença de B. De modo prático, o que eu quero dizer é o seguinte: para você ser um torcedor do Corinthians, você não pode ser um torcedor do Palmeiras. É preciso que você se comprometa com um dos dois, não é assim? Quem torce para os dois times perde toda a experiência do futebol, que é a competição entre dois rivais. Nós fazemos isto com tudo, e acaba por eventualmente se tornar um problema. Escolhemos um ponto de vista e rejeitamos tudo aquilo que é diferente ou alienígena. Se você vota para um determinado lado político, deve imediatamente condenar e julgar o lado oposto. Se você ouve determinado tipo de música, não pode gostar do exato oposto. É sempre assim. Achamos que isto está engrandecendo ou fortalecendo nossa personalidade e nossa perspectiva do eu, mas na verdade estamos criando limites em nós mesmos, que em ultimato servem apenas para limitar nossa experiência do infinito. Eu me lembro da primeira vez em que entrei em contato com este fenômeno alquímico. Eu me recordo que nesta época havia tomado o profundo compromisso de considerar todas as coisas que me eram desagradáveis. Portanto, para isso eu removi toda a música que eu gostava e substituí por todas aquelas que eu naturalmente não gostava. Para mim, isso se traduziu em sertanejo, samba e mais alguma outra coisa. Eu comecei, com o passar do tempo, a experimentar estilos diferentes de vida. Por algum tempo tentei viver a realidade de um vegetariano. Comecei a ler e a estudar a opinião política exatamente oposta àquela que naquela época da minha vida eu considerava perfeita. Comecei a adotar hábitos que eu não possuía e largar hábitos que me acompanhavam há anos. Este foi o meu modo particular de tentar volatilizar aquelas coisas que haviam de fixa em mim. E sabe o que eu descobri? Eu não me enfraqueci, eu não perdi minha individualidade, eu não perdi a minha essência. Pelo contrário, estou mais vivo, mais fortalecido, pois agora eu não estou mais preso nem a A nem a B. Mas ainda que eu seja capaz de enxergar o que é A e o que é B, eu me sinto livre para escolher o melhor que existe entre os dois. Pois tanto A quanto B possuem sua função no esquema do alfabeto. E este é o segredo deste processo. É compreender que não existe um certo ou um errado absoluto. É a capacidade espiritual de procurar o que é melhor em cada coisa, independentemente de onde se encontre. É ser capaz de enxergar o ouro escondido. Em resumo prático, é ser capaz de perceber a genialidade e a beleza musical que existe em todo o mundo musical, ao invés de perceber apenas a genialidade no gênero que você mais gosta. Pois em verdade te digo, se você vai a uma festa e lá está tocando sertanejo e você é incapaz de aproveitar por conta da música, ou a música é o suficiente para fazer você se retirar, é porque seu enxofre ainda é inflamável e não está pronto para a formação da pedra do sábio. Não significa que você precisa deixar de ouvir o que te agrada e nem obrigar-se a ouvir o que te desgosta, mas significa que você tornou-se capaz de enxergar a perfeição inata que existe em tudo o que é criado, mesmo que não seja de sua preferência. E o que é esta pedra filosofal além do artifício que torna um capaz de retirar ouro de chumbo, ou a flor do esterco, ou o homem do animal? Agradeço a todos os senhores e senhoras que possuem curiosidade e interesse pelos mistérios da alquimia. Desejo a todos uma ótima semana e bons estudos. Espero que estas pequenas explanações estejam servindo o seu propósito, que é o seguinte: fornecer alguma luz para aqueles que estão iniciando os estudos em alquimia. Uma ótima semana e nos vemos em breve.